Hoje é dia de resumão do mês de outubro. Presta atenção em tudo que aconteceu aqui na minha vida, nessa coisa cultural da minha vida. Presta atenção aí. O vídeo de hoje é aquele que eu vou contar um pouco de tudo que eu li, de tudo que eu assisti nesse mês de outubro. A gente vai começar então pelos filmes. Eu assisti vários filmes, então eu escolhi assim os três principais, os três que eu mais gostei do mês de outubro, pra esse vídeo também não ficar aquela coisa monstruosa enorme. Pra começar, vou falar de Entre Irmãs, que é um filme brasileiro com a Marjorie Chiano e a Nanda Costa nos papéis principais. Esse filme conta a história da Luísa e da Emília, duas irmãs que moram em Taguaritinga do Norte, uma cidade super de interior em Pernambuco. O filme se passa ali na década de 30 e tal, e são duas irmãs que aprendem o ofício de costureira com a tia, porque elas foram criadas. Mas enfim, depois da chegada do Carcará, que é um cangaceiro ali da região, os destinos das duas eles começam a ficar um pouco diferentes, né? E a gente acompanha ao longo de mais de 2 horas de filme tudo o que acontece com cada uma das duas, né? A busca pelos sonhos, como as coisas às vezes não acontecem como a gente imaginava. E a gente percebe como uma máxima do filme, né, que é que elas só podem contar realmente uma com a outra. É um filme que se passa na década de 30, se passa no Nordeste brasileiro, se passa em Pernambuco, um pouco no Sertão e um pouco em Recife, mas que eu pelo menos consegui fazer várias analogias com a nossa realidade aqui, às vezes, no Rio de Janeiro, sabe? Então é bem legal, eu super recomendo esse filme, eu fiz um post lá no blog, vou deixar o link aqui embaixo para vocês lerem, quem se interessar, o link aqui embaixo na descrição do YouTube. Outro filme é Gabriel e a Montanha, que é um longa que estreou na última quinta-feira nos cinemas, mas que eu assisti na época do Festival do Rio, né, em uma apresentação especial para o Festival do Rio. Gabriel e a Montanha conta a história do Gabriel Buchmann, se não me engano assim que se fala, que ele foi um estudante, ele era um estudante da PUC, né, do Rio, e ele ia fazer mestrado, se não me engano, em Harvard. Não era Harvard, era uma outra universidade gringa nos Estados Unidos. E aí, antes de ir pra esse mestrado, ele foi passar, tipo, vou fazer minha volta ao mundo. E aí, ele termina essa volta ao mundo na África do Sul. Tudo que ele queria era viver aquela realidade da África do Sul como um morador, não queria fazer o turistão por lá. Esse filme conta como que foi essa temporada que o Gabriel passou na África e tudo ia terminar na escalada, na subida, na trilha do Monte Mulanje no Malawi. E esse longa é baseado numa história real e não é nenhum spoiler dizer que o Gabriel morre nesse filme, porque a primeira cena do filme já diz que ele morre. E em 2009, né, que foi quando aconteceu, ele morreu nessa subida do monte. Isso foi assunto em todos os jornais, né? Ele ficou desaparecido vários dias até o corpo dele ser encontrado. Esse longa mostra pra gente quem é o Gabriel, que é uma pessoa que a gente às vezes ama, às vezes a gente odeia, né? Como qualquer ser humano. E é bem interessante, é um filme que pode concorrer a uns prêmios, estreou na última quinta nos cinemas, então dá tempo de todo mundo ir assistir. O último filme que eu vou falar pra vocês é A Morte e Vida de Marsha P. Johnson, que é um documentário original da Netflix, que conta como a Vitória Cruz, que é uma ativista norte-americana, ela busca, né, entender como se decorreu ali a morte da Marsha P. Johnson em 92. A Marsha, ela foi uma grande ativista do movimento LGBT, ela era transexual, ela criou um movimento, criou um grupo que acolhia transexuais em situação de rua, e ela morreu numa situação um pouco complicada que a Vitória vai atrás de entender, né? A polícia diz que ela se matou, mas a galera do movimento não acredita muito nisso, e esse documentário mostra toda essa busca da Vitória em entender o que aconteceu naquele ano de 1992, e aí a gente conhece melhor a Marsha P. Johnson, que foi uma grande figura que eu não conhecia e foi muito legal. Então eu recomendo também esse documentário, que tá super disponível na Netflix. Agora falando de séries. Gente, eu comecei a ver nesse mês de outubro, eu vi a primeira temporada da série Três Terezas. Três Terezas é uma série que passou no GNT em 2013, eu não assisti na ocasião, mas ela tá disponível no GNT Play, né, no Globosat Play, né, que tem. Pra quem é assinante também em casa da TV a cabo. E aí eu cheguei lá no Três Terezas e, gente, é uma série maravilhosa, é muito divertida. A série conta a história de 3 gerações de Terezas, né, a avó, a mãe e a filha, que tem ideias diferentes, são 3 gerações, né? Então elas se parecem muito, mas por conta dessa diferença de geração, elas têm
pensamentos diferentes com relação a algumas coisas e elas aprendem muito umas com as outras, elas brigam muito umas com as outras. E essas atrizes, as atrizes que fazem essas três Teresas são a Cláudia Mello no papel da avó, a Denise Fraga no papel da mãe e a Manuela Liperti no papel da filha. E a Manuela Liperti está em Malhação agora, né? E é muito legal, são três atrizes muito boas e tem outros grandes atores também como coadjuvantes. Então eu recomendo muito, você que é assinante do Globosat, pode assistir o Globosat Play, recomendo, é uma série que passou na GNT e eu deixei passar. E cara, sério, vale super, eu me diverti bastante, quis chorar às vezes, é bem legal, meia horinha cada episódio, vale a pena. Outra série que eu assisti esse mês foi Mindhunters, inclusive fiz um vídeo aqui no canal, você clica aqui em cima que vai aparecer o linkzinho pra você ir lá pro vídeo, né, do Mindhunters. É uma série original da Netflix que conta a história de dois agentes do FBI que vão aí, entram numa empreitada de um estudo pra entender as mentes dos serial killers, né? E aí conta como que são essas entrevistas, eles encontram esses caras e fazem entrevistas pra entender a cabeça deles, a gente fica tipo, what the fuck, né? E conta todas as relações e as complicações entre FBI e as universidades que também se interessaram por essa pesquisa, vale muito, muito a pena. Uma série que não tem exatamente violência, né? Uma coisa muito mais de tentar entender essa cabeça dessas pessoas, né? Vale muito, vai lá no canal, deixei o link aqui em cima pra vocês conferirem o vídeo. Agora falando de livros, esse mês eu li poucos livros, na verdade, isso é bastante vergonhoso. O primeiro livro que eu li foi O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Também fiz vídeo aqui no canal, clica aqui em cima. Ele conta a história do Florentino Ariza e da Fermina Daza, são os grandes protagonistas. É uma história de amor, mas às vezes eu fico achando que é uma história obsessiva também, né? E se passa, eu comecei a ler esse livro por um motivo nobre que eu falo nesse vídeo também, porque esse é um livro do Gabriel Garcia Marques que viveu grande parte da vida dele em Cartagena das Índias, na Colômbia, que é pra onde eu vou viajar. E me disseram que esse livro, ele tem muito da atmosfera de Cartagena, tá ali. Muitas cenas ali se passam em lugares que existem de verdade em Cartagena. Então eu fui ler pra ver se, sei lá, né, quando eu for pra lá eu reconheço algum lugar, né, e tal. Falo mais sobre isso aqui no vídeo, então dá pra você conferir. Outro livro que eu li que me deixou em choque, impactada, foi Suicidas, que foi o vídeo que eu fiz semana passada, pode clicar aqui também pra ir lá conferir, que é um livro do Rafael Montes, que, assim, é um thriller brasileiro, que se passa no Rio de Janeiro, mas, cara, sério, é muito, muito bom, daqueles que você fica, tipo, ler rápido, sabe? Página, 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 porque te prende muito, né? Conta a história de 9 jovens que morrem numa roleta russa e os corpos deles são encontrados no porão de uma casa de interior. E aí vai a investigação pra entender por que esses 9 jovens foram se meter ali, né? O que levou cada um desses garotos a se meter ali. É muito legal, assistam o vídeo, entendam um pouco melhor desse livro. E agora, pra finalizar, falando de teatro, nesse mês eu assisti 2 peças. Eu assisti Tirico, no Teatro Popular de Niterói. Tirico é uma produção da Oficina Social de Teatro, porque eu tenho muita paixão, assim, tipo, posso dizer, quase que mudou minha vida. E é uma peça infantil, conta a história do menino Tirico e é uma peça que fala de pobreza, fala de trabalho infantil, fala de todas as dificuldades de uma criança muito pobre, né, num lugar mais afastado, mas também é uma peça que fala de amor, uma peça que fala de alegria, uma peça que fala de dar a volta por cima, tem muita música, então é muito legal, as crianças curtem bastante, então o Tirico tá rodando por aí, se passar perto de você, recomendo que vá assistir. Por fim, eu assisti Tom na Fazenda, que tá em cartaz até dezembro no Teatro Poeirinha, e conta a história do Tom, que perde o companheiro num acidente de carro e ele vai até a fazenda, né, onde a família desse companheiro morava, porque lá ia ser o velório. Quando ele chega, ele percebe que a sogra dele não sabia da existência dele, na verdade nem sabia que o filho dela era gay. E aí se começa uma rede de mentiras, uma rede de interdependência, né? Ele começa a depender emocionalmente daquela família, a família começa a depender emocionalmente dele e a gente vai acompanhando isso. São 2 horas de peça que a gente não vê que passam porque é muito, muito interessante. Subi um post lá no blog no sábado, no último sábado, então também vou deixar o link aqui na descrição,
pra vocês conhecerem um pouco melhor esse espetáculo que vale muito e dá tempo de você ir lá conferir. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Tentei fazer um resumo do mês de outubro, mas eu acho que ficou um pouco grande esse vídeo. Prometo que novembro vai ser menor, até porque não vou ter muitos tempos, né? Tem viagens e coisas, já muitas coisas acontecendo na vida, na verdade. Então é isso, um beijo e até semana que vem. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Beijo! Pode?